Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI, comigo Marcos Castro e com o Pedro Guiar, coordenador da pós-graduação em Inteligência Artificial no Marketing do IPAM, hoje com o André Sousa da Trip.com, que nos vai trazer aqui como é que a inteligência artificial está a impactar a indústria do turismo. É uma indústria a qual nós ainda não abordamos aqui no podcast e é uma indústria que move literalmente muita gente e, portanto, estamos muito entusiasmados, André, por ter connosco. Obrigado pela tua disponibilidade. Seja bem-vindo. E se calhar, já over to you, André, quem é que tu és e quem é a Trip.com? Como é que surge esta ideia de revolucionar o turismo utilizando a AI? Olá, Marcos e Pedro, um prazer estar aqui. Então, chamo-me André, nasci em Lisboa, estudei Engenharia Mecânica, vim para aqui para a Dinamarca, de onde estou a fazer esta chamada há 5 anos atrás, tirar um mestrado em Desenvolvimento de Produto e Inovação e fiquei por aqui. E foi aqui que criei a Trip.com, juntamente com 4 colegas portugueses e mais 2 colegas dinamarqueses. A ideia surgiu em 2019. Basicamente, queríamos criar um motor que facilitasse a parte de planeamento e a parte de reserva de viagens. A ideia aqui era seguir um bocadinho, como eu gosto muito de jogar xadrez, seguir os moldes dos motores de xadrez, em que nós sabemos que, como humanos, não conseguimos competir com a capacidade de motores a criar combinações e perceber qual é uma boa posição na board. Portanto, a ideia foi fazer um motor de combinações para viagens que conseguisse quantificar quão bom é o jogo e quais são os movimentos certos para fazer como utilizador, que é extremamente relevante quando estamos a fazer viagens complexas. Ou seja, se eu vou fazer uma viagem só de ir e volta para Lisboa para o Porto, por exemplo, não faz muito sentido, mas se estiver a fazer uma viagem que anda a saltar por várias cidades, aí já faz muito sentido ter um mecanismo mais de avaliação complexo, que esteja a olhar para as diferentes combinações a perceber o que é que faz mais sentido. Começou assim. De momento temos 2,5 milhões de pessoas a utilizar a plataforma, temos estado a crescer muito, especialmente nos últimos 3 anos, desde que lançámos publicamente. Quais é que são os mercados, André? Ou seja, quais é que são os mercados que para vocês, por exemplo, nesta área do turismo, ou seja, normalmente no turismo as pessoas procuram experiências lá está mais personalizadas. Existe algum mercado em particular ou é all over the world? Pronto. O nosso foco tem sido na Europa, portanto, quando eu falo destes utilizadores, a maioria e também a maioria das vendas está a ser aqui na Europa, e estamos a falar de 4 mercados-chave. Especialmente o mercado português, que foi onde nós começamos, depois também expandimos para o mercado dinamarquês, que é o mercado de casa, entre aspas, e agora também o mercado inglês e o mercado alemão tem estado a jogar muitas cartas. Apesar disto, temos mercados tipo wildcard, como, por exemplo, a Bulgária, a Lituânia, que somos surpreendentemente bastante fortes e que estes mercados têm ganho terreno também devido à nossa estratégia de marketing, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso. Sem dúvida. Olha, então, Pedro. Marcos, só uma curiosidade, agora não tem nada a ver com a inteligência artificial, mas realmente vocês fundaram este projeto em 2019 e aparece logo o Covid a seguir. Isso abandonou alguma coisa ou antes pelo contrário? Quando nós começámos, estávamos focados, na verdade, era no mercado chinês. Portanto, é um timing perfeito. Começaram a agência de viagens online em 2019, antes de uma pandemia, e na China, especialmente, fim desta pandemia da China. O que nos permitiu foi estar, basicamente, 3 anos em que estávamos muito under the radar, como estudantes da universidade, a desenvolver a tecnologia. E nós até víamos como, de certo modo, positivo para a empresa, porque enquanto que as outras empresas todas estão a arrancar os cabelos da cabeça com montes de dores de cabeça, do lado do customer support, nós estamos aqui focados em tecnologia e estamos focados nesta tendência que vemos de utilizadores mais flexíveis e por aí adiante. Portanto, para nós como empresa, foi até um timing interessante, porque como pessoas não tínhamos mais nada para fazer e como empresa não tínhamos muita concorrência em termos de inovação, porque toda a gente estava preocupada com as dores de cabeça do Covid. Isso é interessante porque normalmente nós costumamos ouvir a história oposta, principalmente nesta área do turismo, e por isso não deixa de ser curioso, mais uma vez, que há sempre o bom, o mau e há sempre quem encontra uma oportunidade, mesmo em contextos mais adversos. Relativamente à Trip.com, para quem não conhece, o que é que a Trip.com faz? Por exemplo, falamos em experiências, falamos em alojamento, por exemplo, nós temos plataformas com Booking, até a própria Ryanair, não é? Tem já neste momento diferentes providers que utiliza para, no fundo, providenciar toda, ou praticamente quase toda a experiência da A a Z, não é? Portanto, desde a viagem,
o alojamento, o transporte no destino, as experiências. Como é que a Trip se posiciona e, portanto, qual é que é a diferenciação, então, para estas plataformas? Eu se calhar vou dar uma introdução aqui à indústria muito rápida, que é, tu mencionaste OTAs, ou seja, também mencionaste uma airline, mas Exato. Booking.com, Expedias são OTAs. O que é que eles fazem? Vendem diretamente bilhetes. Normalmente as pessoas quando pensam em competidores à Trip.com nem pensam necessariamente em OTAs, estão a pensar num nível diferente que são os meta-search, ou seja, Skyscanner, Kayak, Momondo, ou seja, basicamente temos na base da pirâmide, temos o meta-search, que é as plataformas de pesquisa, em que tu vais lá pesquisar rotas e datas específicas. Estas plataformas de pesquisas são pagas pelas OTAs, as OTAs pagam bastante pelos cliques para ser trazidos, depois, para os clientes serem levados para o site deles, e as OTAs realmente é que estão a fazer a venda. Pronto, e nós, como Trip.com, somos uma OTA, porque os bilhetes são emitidos por nós é que tomamos tudo de conta do cliente. Pronto, esta parênteses à parte em termos de indústria, o que é que nós fazemos? Nós fazemos o processo todo de criação de viagens do nosso lado, ou seja, as viagens são criadas juntando bilhetes e acomodação e todo o tipo de conteúdo da viagem dinamicamente para o utilizador, e depois quando o utilizador nos paga a nós fazemos os pagamentos aos diferentes suppliers, pode ser a companhia aérea, pode ser o hotel, pode ser o que quer que seja, e fazemos ali a agregação do conteúdo todo, ou seja, o utilizador fala connosco, qualquer coisa, qualquer problema é normalmente connosco, temos que resolver e nós tratamos tudo para ti como utilizador. E isto é, tipo, a OTA é o Holy Grail da indústria de viagens, ou seja, estamos a falar de um lado consumidor mais de 1 trilhão de euros anuais. Portanto, quando tu tens uma OTA de sucesso... OTA só Online Travel Agency. Exatamente, Online Travel Agency, como a Booking.com. Se tens sucesso como a Booking.com, é o máximo em termos de avaliação que podes chegar. Ok, e portanto falavas agora aqui na transição para a Trip.com, ou seja, nesta diferenciação, ou seja, para quem não te está a ouvir e se calhar só sumariando então um pouco aquilo que falamos anteriormente. Portanto, nós vamos, por exemplo, ao Skyscanner, temos uma lista de resultados, por exemplo, neste caso de voos, ou vamos, por exemplo, a uma Trivago, não sei se a Trivago se poderá enquadrar nesse desidrato, mas neste caso alojamento, e portanto o que nós temos são no fundo, apesar de não parecer resultados, patrocinados também. Portanto, não só o motor de busca em si a fazer essa pesquisa, mas também temos estes resultados patrocinados. Neste caso, a Trip.com, falamos de uma plataforma onde tu, digamos, não funcionas como ou seja, eu aqui estava a pensar na palavra intermediário, mas, ou seja, numa ótica em que tu vais realmente tentar ser o mais fair possível na proposta que tu vais apresentar, não só em termos de pricing, como também na qualidade da proposta que vais apresentar, da experiência que o cliente vai ter. Pronto, agora que nós percebemos a indústria de viagens, já percebemos também quais são o esquema de incentivos aqui. Porque o MetaSearch é como o Google, né? É um site de pesquisa, puramente. E depois as OTAs são plataformas que naturalmente estão super optimizadas para o MetaSearch. Ou seja, como a Travelio, como o Pod ou eDreams, o meu foco é servir muito bem o MetaSearch. Agora, de onde é que aqui a Trip.com se encaixa? É que nós vemos, e isto é algo que eu acredito imenso, é que estamos a passar de podíamos chamar-lhe um bocadinho a Search Age, ou seja, à altura do Google e por aí adiante. E estamos a passar por que muita gente chama Intelligence Age, em que basta olhar para o nosso comportamento no YouTube ou TikTok, nós já não estamos a pesquisar por coisas. Quando eu vou para o YouTube, os algoritmos já nos conhecem e nos dão recomendações que fazem sentido para nós como utilizadores. Então, é aqui que a Trip.com se encaixa, que não é uma ferramenta de pesquisa, ou seja, não é um meta-search. Eu não vou lá pesquisar coisas naturalmente com intenção. Posso fazer isso, mas não tenho que fazer isso. É o dever dos algoritmos da Trip.com e das nossas bases de dados ter tudo o que tu possas imaginar e depois criar as combinações que são relevantes para ti. Bom, isto é a diferenciação total comparado com o status quo da indústria de viagens. André, deixa-me só fazer uma questão, porque é muito interessante o que estás a dizer, porque isto ao mesmo tempo cria uma bolha, não é? Portanto, digamos, os potenciais clientes da Trip.com podem, não sei se é assim, mas podem de repente ter uma oferta só à volta muito da mesma coisa e estarem mais restritos na sua escolha por esse facto. Vocês conseguem ultrapassar isso? Sim, isto tem um termo específico em termos de algoritmos de recomendações, já não me lembro desse termo, mas quando tu estás a dar uma oferta, isto acontece muito quando estás no YouTube, eles dão-te muitos vídeos, né? É exatamente aquilo que tu tens estado a ver,
mas depois também tem um espaço de criatividade, ou seja, é um espaço para o algoritmo andar a disparar cenas diferentes. E isto é algo que acho que é importantíssimo. Nós, como Tree.com, temos sempre essa componente, é tentar apontar em direções diferentes, apesar de tu nunca ter estado a pesquisar, por exemplo, uma viagem para a Ásia, de vez em quando vamos puxar assim qualquer coisa que seja um bocadinho inspirador e surpreendente, porque senão vamos ficar na bolha, como tu disseste muito bem, porque vai ser sempre o que andas só a pesquisar, o que as outras pessoas andam a ver e não saímos dali. Isto chega a uma altura, é engraçado, que eu já tenho várias pessoas conhecidas que acabam por ter 3 ou 4 ou 5 perfis, porque pelo menos têm uma abrangência maior em termos dos temas, não é? De interesse. Mas isto que estavas a dizer é muito interessante, que é esta questão, portanto, se eu bem percebi, há sempre uma parte do vosso algoritmo para alguma criatividade, divergência em relação àquilo que é procurado. E aí que papel é que a inteligência artificial pode ter aí? Isto vem mesmo do setup dos modelos de Deep Learning, porque o que o nosso modelo de Deep Learning está a fazer está a olhar para o que os utilizadores estiveram a fazer historicamente na plataforma, o que é que tu andaste a fazer na Tree.com, e tenta, com base nas novas combinações que estão a ser criadas, de voos ou o que quer que seja, dizer se isto vai interessar ou não. E o que o algoritmo de Deep Learning pode ter um bocadinho de espaço é dizer, ok, vamos dar aqui um bocadinho de manobra para coisas que saem um bocadinho do padrão típico do que tu tens estado a interagir mais positivamente com, também de poder ser mostrado. E isto é algo que é mais para o lado dos meus colegas de especialidade em AI, mas é algo que eles têm que ter bastante cuidado com. Ou seja, no fundo, temos sempre aqui algo que é o próprio algoritmo ter feedback daquilo que é o mercado, ou seja, se esta experiência faz ou não faz sentido, e com isso estar continuamente a refinar, tendo como base essa experiência. No seguimento daquilo que falavas há bocado, da pesquisa, nós, nesta fase em que estamos a entrar de uma pesquisa mais vertical para uma pesquisa conversacional, onde a pessoa, por exemplo, vai a um chat GPT e pede um roteiro para uma determinada cidade e esse roteiro é construído de acordo com as preferências dessa própria pessoa. Como é que a Tree.com aqui se posiciona neste aspecto da pesquisa conversacional e como é que, no fundo, a Tree.com é encontrada na internet? Ou seja, quais é que são as estratégias de aquisição que vocês acabam aqui por ter? Ok. Em relação à primeira pergunta, eu sou muito crítico de, justamente a parte de inspiração com o Large Language Model, alinho muito com o CEO da Airbnb, o Brian Chesky. Epá, já passamos dos anos 80 em que tinha que escrever por instruções a um computador. Tipo, Graphic User Interface estão aqui para ficar. Portanto, o cenário ideal para eu como utilizador procurar viagens e ser inspirado não é por texto. Tipo, vai ser sempre por uma interface gráfica. Portanto, eu vejo os típicos cenários de utilização do ChatGPT em que eu vou dizer, olha, dá-me aí recomendações de viagens para Lisboa. Tipo, como ainda uma pesquisa, é uma pesquisa em termos de search age, com alguma inteligência por trás, mas com a desvantagem depois de não ter a flexibilidade de ter várias opções, ter fotografias que são tão importantes do lado das viagens. Depois, em termos de como é que chegamos ao consumidor, tentando fazer aqui a ponto com a minha resposta, não será naturalmente com, por exemplo, tentámos fazer um plugin para o GPT, mas não é a maneira ideal de chegar ao consumidor. O que temos feito com bastante sucesso nos últimos 3 anos é basicamente criar uma presença nos social media, ou seja, TikTok, Instagram e Facebook, são os 3 principais meios. De momento temos 150 mil seguidores combinados nestas diferentes plataformas. É ser bastante bons nesta base do marketing funnel. Queremos trazer muita gente para a plataforma, queremos melhorar a plataforma sempre para maximizar a conversão e depois queremos ter, em termos de pay-per-click, ou seja, anúncios em que tu pagas pelo clique do utilizador, queremos basicamente reduzir o custo de aquisição do cliente para eles acabarem por comprar connosco. E isto é muito formato retargeting. Ou seja, tu vês um vídeo viral, é o base do funnel, temos muita gente a ver vídeos virais sobre a Tree.com, vão ao website explorar, e depois é o dever do pay-per-click, juntamente, claro, com os meios tradicionais de newsletter e por aí adiante, de fazer o retargeting e relembrar-te até tu fazeres a compra. Do ponto de vista de social, vocês têm aqui redes sociais ou plataformas que sentem que casam melhor com pessoas que procuram por este tipo de experiências? Ou seja, sentem também isso? Sim, porque quando tu falas também nesta mudança de paradigma em que estamos a passar de uma search para uma
uma época de inteligência. Intelligence Age, como disseste há pouco, sim. Estamos também a falar de quem é que são temos que responder quem é que são os pioneiros, quem é que são os primeiros a adoptar aqui as novas tecnologias, e normalmente são os clientes mais jovens. Portanto, quando nós olhamos para metade das nossas vendas, é entre os 18 e 25 anos, é realmente uma demográfica muito jovem. Portanto, Isso em é termos muito de plataforma. isso é totalmente, digo eu, é desromper completamente o mercado, porque são, na Exato, verdade, não só os consumidores de hoje, mas das próximas dezenas de anos. exato, e tradicionalmente é o consumidor que é extremamente difícil para as OTAs, Online Travel Agencies, conquistar. Nós temos tido temos tido imenso sucesso, crédito à nossa equipa de marketing, e eles têm feito muito bem também o foco nas plataformas que são relevantes, que é o TikTok, né? Agora toda a gente está a usar o TikTok, mas especialmente os jovens, a cobertura é massiva. Portanto, é uma das plataformas com mais sucesso para nós. Pá, isso é fantástico. Força. Não, eu ia perguntar, é interessante, não é? Porque tens esse segmento, mas dentro do segmento que falas, vocês conseguem ir a uma personalização maior, portanto, e que critérios é que utilizam para essa personalização, ou se já têm esse entendimento? Pronto, uma coisa é em termos de marketing, outra coisa depois em termos de produto. Em termos de marketing, nós sabemos que normalmente quem faz as decisões em casa são as mulheres, especialmente em termos de fazer viagens, portanto, tipo, acho que é 60 e qualquer coisa por cento das nossas vendas são mulheres. Portanto, já ouvi críticas que o nosso marketing é muito girly, mas é Confirmo mesmo isso essa. em casa, confirmo. Exato, se a mulher não aprova, não há viagem. Portanto, e vejo isto muito na Trip.com, é quem foi o primeiro nome, quem toma a liderança na viagem é naturalmente a mulher. Portanto, mais de 60%, se não estou em erro, das nossas vendas são lideradas por mulheres. Portanto, em termos de marketing, é muito esse o foco. Agora, em termos de produto, é claro que já há muito mais personalização. Por exemplo, nós temos que respeitar, por exemplo, um utilizador da Dinamarca, quando se trata de adicionar hotéis, naturalmente é diferente de um utilizador português, porque as condições socioeconómicas não são a mesma coisa, né? Portanto, se forem ver a plataforma, os hotéis aqui na Dinamarca são muito mais fáceis quando eu começo uma viagem da Dinamarca do que quando começo Portugal. Mas tens pequenas coisas que, mesmo para um novo utilizador, que não sabemos grande coisa sobre ele, com exceção de onde é que tu estás, que já podemos deduzir. Por exemplo, se estás a viajar com crianças, isto também vai mudar o estilo da viagem, né? Porque se calhar se estás a viajar com crianças, não vais querer estar a fazer uma viagem a saltar a cada 2 dias por uma cidade diferente. Portanto, há este tipo também de lógica do lado do motor de sugestões. Vocês que desafios é que têm tido aqui na ida para o mercado? Tu agora falavas de Dinamarca e Portugal, quer dizer, acredito que estas diferenças culturais e até muitas vezes tecnológicas em diferentes países podem ser desafios para vocês. Quais é que são, de facto, então, aqui os principais gargalos que têm encontrado? Bem, isto vai dar uma longa lista aqui de tópicos, de desafios. É assim, eu vou tentar pôr um bocadinho de parte os desafios em termos de sugestões, porque ao passo em que estamos, os algoritmos tratam disso. Agora, depois temos as realidades culturais que se refletem no customer support, né? Se refletem depois como é que o cliente interage. Tens nacionalidades que naturalmente, tem que fazer aqui generalizações, são muito desconfiadas por natureza. Os portugueses um bocadinho também. Difíceis, sim. E tens pessoas que fazem 1001 perguntas e isto depois podes começar a ver, ok, a desta nacionalidade normalmente já tende a fazer tipo, este tipo de acompanhamento, temos que fazer um acompanhamento diferente da pessoa. Portanto, isso vemos naturalmente, mas mais no customer support, porque em termos de sugestões, temos de deixar o espaço para o algoritmo perceber o que é que os portugueses querem e deixar de fazer as coisas que têm que ser feitas para os portugueses ficarem interessados nas viagens. Sem dúvida, acredito que pessoas de outros países também possam, se calhar, não elas próprias irem à procura de algo que lhes personalize a experiência, mas se calhar terem uma espécie de um advisor para esta área, quase para fazerem as suas viagens. Vocês veem-se também a trabalhar com pessoas que procuram este tipo de advisor personalizado, porque de facto têm capacidade para o fazer, ou aqui muito mais no modo que mass market? Bom, de momento temos que combinar os dois, porque temos que ter mass market, ou seja, as margens em travel são muito baixas e têm que ser baixas, temos que ser muito agressivos, portanto não nos podemos dar ao privilégio de ter um ARPC, ou Average Revenue Per Sale, média de lucro que temos por vendas superior a 30 euros, não pode ser assim, senão ninguém ia comprar connosco. Portanto, tem que ser números grandes, mas ao mesmo tempo sabemos que os desafios de ter uma empresa que lida com consumidores são muito elevados. Ou seja,
os consumidores querem o preço mais baixo, mas também querem assistência sempre, e querem respostas a qualquer pergunta, e querem as respostas instantaneamente. Portanto, e não vai haver qualquer tipo de perdão porque somos uma startup. Não, as pessoas esperam o serviço muito superior ao que as companhias aéreas estão a dar ou qualquer OTA. Portanto, isto tem que lá estar. Como é que tu podes fazer isto? Em massa, temos que responder outra vez utilizando inteligência artificial. Ou seja, o que é que nós estamos a fazer? Temos os nossos próprios modelos que respondem e falam com os utilizadores e que resolvem os problemas, e isto é uma longa conversa, qual é o nível de profundidade a que estamos, mas é o único caminho que podemos fazer como Trip.com, se queremos ser competitivos em preços e se queremos criar retorno para os nossos investidores. Tu sentes que há algum fé de ver aqui nesta personalização ou no facto das pessoas querem conectar com outras pessoas? Ou achas que é realmente um fé de ver e de facto nós temos esta capacidade de personalização a alta escala e portanto há que aproveitá-la e maximizá-la? Acho que os utilizadores ao final do dia muitos deles nem devem ter ideia que estão a falar com uma máquina. Tipo, a máquina tem que ser tão boa que nós chamamos da Sandra. A Sandra tem que ser tão boa quando tu falas com ela. Ainda não é, em muitos casos, mas já lá está. E tem utilizadores que estão a falar com ela e não fazem ideia, estão a falar com o robô. E tem que ser assim. André, também aqui uma coisa que tem alguma curiosidade, tem a ver agora, há um movimento em algumas cidades da questão de limitar o acesso ao turismo e porque tem que ser este balanço entre, por um lado, eu acho que cá em Portugal, eu não sei se estou a ser completamente correto com números, mas as receitas do turismo andam em 12%, mas depois há a sobrecarga nas grandes cidades. Vocês têm essa preocupação já? Isso é uma coisa que vos preocupa como uma ameaça futura? Ou na vossa própria oferta vocês já incorporam alguma gestão também do destino conforme esta pressão? Pronto, o que nós temos quando nós criamos a Trip.com, dissemos, há muito mais que as grandes cidades para explorar. Quando nós falamos em grandes cidades, estamos a falar de cerca de 2.500 cidades pelo mundo inteiro, que tem um aeroporto grande, dá para fazer viagens. A nossa base de dados de momento suporta, acho que é 7.200 cidades. Portanto, suporta muito mais do que os centros. É interessante ver as coisas de uma forma fria, desculpa dizer assim. Nós muitas vezes, ao longo da vida, pensamos, falta-me ir a este destino, falta-me ir àquele. E tu de repente dizes, nós no mundo temos exatamente 2.500 cidades. Isto com a Trip.com ao final do dia é tudo números, né? Portanto, quando olhamos para Portugal, temos 100 e tal ou 200 cidades. Estamos a falar de cidades muito mais pequenas que só podem ser servidas de comboio e autocarro. Portanto, a preocupação está lá. Agora, isto para nós é extremamente positivo, porque, por exemplo, quando trabalhamos com tourism boards, ou seja, trabalhamos com o turismo da Alemanha, eles querem realmente este incentivo e querem puxar pessoas para cidades mais pequenas. Agora também está as dificuldades por trás. Muitas delas já ultrapassamos, que é as dificuldades temos que arranjar os dados para estas cidades, temos que mapear isto tudo, já foi ultrapassado. Temos também a dificuldade de trabalhar depois com as empresas que não querem trabalhar com ninguém. Por exemplo, a CP, já estamos há 3 anos a tentar falar com eles e ainda não conseguimos oficialmente ir buscar comboios deles, porque são empresas do Estado. Portanto, quando nós falamos em Uber Tourism, concordo. Agora, também tem que haver um incentivo ou algum interesse das empresas, especialmente estatais, porque são aquelas que acabam por ligar as pessoas às cidades mais pequenas, de permitir as ligações. E agradecia que houvesse mais abertura, especialmente em Portugal, mas na Dinamarca é a mesma coisa, portanto também posso criticar aqui, das empresas de comboios, por exemplo, de permitirem uma base de dados muito mais aberta e acesso aberto aos horários deles, porque ao final disso é o que permite criar viagens. É curioso o que estás a dizer, porque realmente o Estado, ou o poder político, se quisermos, a maneira como olha para isto é uma maneira muito ambivalente, não é? Porque ainda ontem eu ouvi a notícia hoje, mas acho que foi aprovado ontem na Câmara do Porto, a taxa turística passou de 2, não é, para 3 euros, quer dizer, depois, por um lado, olha sempre para a questão de como é que eu, o Estado, ou como é que eu, o organismo público, consigo sacar mais dinheiro disto, não é? E eu acho que se vende um bocado como se fosse uma coisa para mediar
um movimento e tal, mas não, eu olho sempre como é que eu posso sacar mais dinheiro, não é? Exato. Acho que é na Tri.com nós fazemos uma optimização de conversão. Muitas vezes, a nível do governo, é uma optimização de reduzir trabalho. Portanto, como é que nós resolvemos este problema? Não fazemos nada, só vamos sacar aqui uns euros extra. Pronto, claro que temos de ser críticos como consumidores e como portugueses deste tipo de medidas, porque ao final do dia não vai ser por 1 euro ou 2 euros que as pessoas vão deixar vai resolver o problema. Se calhar resolver o problema vai dar mais trabalho do que tirar mais dinheiro das pessoas. Nós, ao fim e ao cabo, estamos agora a discutir esta parte grande, não é? da sustentabilidade, esta parte maior dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também dos ODS. Vocês têm essa preocupação, porque o segmento que tu falaste também é um segmento realmente de pessoas que têm uma maior sensibilidade para o tema. Isso é uma coisa que está incorporado, essa variável, vocês incorporam isso, trabalham isso? Está incorporado. Nós temos um modo que chamamos Bus and Train, ou comboios autocarros, que é um modo só de viajar de comboios autocarros. Agora, vamos ser muito transparentes em relação, especialmente à minha geração. Nós podemos pôr a bandeira verde quando quisermos e pomos muitas vezes como geração. Agora, quando se trata das nossas férias, vamos para as Maldivas, malta, porque uma coisa é falar de sustentabilidade, outra coisa são as minhas férias. Portanto, nós vemos isso realmente como plataforma, é que nós puxamos isso. Agora, a questão também é a competitividade dessa oferta. E estamos a falar em termos de competitividade, não só da localização, mas também depois em termos de preço. Porque se vamos comparar o preço de um comboio de ir de Londres para Paris, comparado com um voo de ir de Londres para Paris, dá para fazer 3 voos e ainda não pagou o comboio, né? Portanto, temos estes fatores também que falam um bocadinho por si. Mas é claro que para resolver o problema tem que ser uma alternativa. E a alternativa vai passar por haver mais abertura de dados do lado das empresas de transportes, como as operadoras como a ACP, e vai também passar por empresas como a Tri.com, que neste momento é a única a fazer qualquer coisa dinamicamente com este tipo de ofertas para cidades pequenas, de criar esta alternativa aos voos. Portanto, vai ser, e é importante para nós termos essa alternativa. Sem dúvida. Olha, tu falavas há pouco do modelo de governance em Portugal, falávamos um bocadinho sobre isso. Tu sentes diferença entre aquilo que seria criar uma Tri.com em Portugal, ou seja, empreender em Portugal, versus empreender na Dinamarca? Sentes diferença? Já criamos uma quais é que são estas diferenças? Já criamos uma subsidiária em Portugal, portanto eu posso comentar. Em termos de burocracia, Portugal é um sítio especial, né? Como nós todos já sabemos, demorou-nos cerca de 4 meses para abrir a empresa e 4 semanas para abrir a conta bancária. Portanto, acho que isto já fala volumes da facilidade que é, entre aspas, abrir algo em Portugal. E depois, este seria outro podcast em termos de há boas intenções em Portugal, em termos de criar mecanismos de apoiar startups, agora como os fundos CIFID, agora se estes mecanismos foram bem pensados de maneira a fazer a vida fácil para empreendedores como os fundadores da Tri.com, né? Com cenários semelhantes aos nossos, não estão claramente. E quando olhas para a realidade dinamarquesa, sim, está bem pensado. Portanto, temos um sistema que nos ajuda e temos um sistema que está muito bem pensado para facilitar aqui a vida aos empreendedores que estão na Dinamarca. Excelente. Olha, um ponto aqui na Tri.com que temos falado bastante tem a ver com a quantidade de dados que, na verdade, vocês precisam para continuamente refinar esta personalização. Qual é a vossa preocupação relativamente a esta gestão de dados? Ou seja, por exemplo, vocês recolhem os dados já a partir da própria navegação do utilizador e com isso conseguem já aferir o nível de interesse e engagement com o conteúdo que eles estão a ver, só a partir do momento em que a pessoa faz login e depois faz a reserva. Como é que, no fundo, qual é a vossa atenção e as vossas preocupações relativamente à vossa gestão de dados? Pronto, temos aqui dois níveis de dados. O primeiro nível é a parte do que é que nós sabemos sobre as rotas. Neste momento estamos a falar de mais de 70 milhões de bilhetes que têm que ser atualizados basicamente a toda a hora. Estamos a falar de uma quantidade ridícula de... É um número grande, tal como as 2.500 cidades. Sim, para são as 7.000 cidades, portanto, para o ano inteiro são 360 milhões de bilhetes que temos atualizados. E estamos a falar de terabytes de dados a irem para a nossa base de dados tipo, constantemente. Portanto, em termos de infraestrutura, temos um trabalho incrível da nossa equipa de manter esta piscina, basicamente, de dados totalmente atualizada. Porque se não está atualizado, vamos ter clientes bem chateados. E é algo que, pronto, temos que nos precaver. Eu acho, André, deixa-me só fazer aqui uma pausa e estou a pensar aqui, Pedro, eu acho que nós nunca tivemos
no podcast alguém para o qual o real time fosse mesmo importante. Certo. Ou seja, tu tens de estar, não é, André? Ou seja, mesmo real time, mas com providers de todo o mundo. Ou seja, é uma exigência brutal. Bastante. Providers que não te permitem fazer, muitos deles, quer dizer, especialmente estamos a falar de comboios, eles não te vão te permitir fazer mais do que, alguns deles já ouvi, tipo, 100 chamadas por minuto. Ou seja, por API tu só podes receber 100 bilhetes por minuto. Uhum. Como é que O tu que é trabalhas? claramente insuficiente, não é? Para 70 Digo eu, milhões, para atualizar 70 milhões, vai ser Pois. complicado. Portanto, precisamos ter múltiplas redundâncias, precisamos ter múltiplos canais para obter dados, é uma loucura. E dá muito pano para mangas e é uma barreira enorme de entrada para qualquer empresa. Bom, isto é parte de dados em termos de porque é que podemos criar. Depois temos outras bases de dados com muita informação sobre cada localização, sobre estas 7.200 localizações. Bom, isto é um bocadinho o que é que o AI pode usar numa camada inicial. Depois temos o que é que está a acontecer quando tu vais à plataforma. Quando tu vais à plataforma, é-te atribuído o que nós chamamos de um User ID, onde o que esse User ID está a fazer em termos de abrir viagens, mudar cenas e indo nos diferentes passos do Sim, funnel. na sua journey, no fundo, até a reserva. Exato. Portanto, cada passo tem um certo incentivo para o motor, isto vai tudo para um bucket, estes dados todos, e depois isto é tudo digerido pelos modelos de Deep Learning que vão usar uma quantidade também absurda de dados para perceber quais são os padrões. Portanto, temos estes dois componentes de dados. Tem muito para fazer em termos de perceber antemão quem é que tu és como utilizador, tem muito para fazer como é que nós podemos recolher mais dados sobre ti, ainda não estamos aí, tipo, só com o que tu andas a fazer na plataforma e o que as pessoas em Portugal andam a fazer e pelo mundo inteiro andam a fazer na plataforma, já estamos bastante ocupados. Deixa-me só perguntar-te aqui uma questão muito rápida, que é, no seguimento do que tu disseste, o vosso foco, e já que tem estes dados na vossa plataforma e considerando esta indústria que é turismo, está na aquisição, está na retenção, claro que está em ambos eventualmente, mas qual é o vosso maior foco aqui? Faz sentido focarem-se na retenção, já que têm tantos dados daquilo que é, de facto, seja estes dados transacionais alusivos àquilo que as pessoas fazem, e maximizar o lifetime value destes mesmos clientes, ou pelo contrário, o vosso foco também está muito na aquisição? Tem sido tudo, muito na aquisição. Nós somos completamente obcecados pelo ROAS, né, o Return on Advertisement, em que basicamente estamos a olhar muito para o custo de aquisição e para o ARPC, né, o Average Revenue Per Sale. Isto é algo que nós temos em termos de dashboards, olhamos para o ROAS por cidade no mundo inteiro e em tempo real. Portanto, super importante. A retenção. Nós temos basicamente duas figuras que temos também um enorme foco, que é qual é o tempo mediano, nós usamos a mediana, para tu voltares a comprar uma viagem e qual é a probabilidade de tu voltares. Portanto, estas duas KPIs são também muito importantes para nós. E fazem comunicação segmentada para esses clusters, efetivamente, considerando essas variáveis? Não. Tipo, o que nós fazemos é em termos de comunicação proativa, para além do PPC, né? De momento o que nós fazemos é newsletters que são customizadas, ou seja, tipo, quando tu subscreves, não sabemos onde é que tu estás e as ofertas são decididas pelo AI. E tem aqui muita coisa para fazer. Começamos agora, mas é um início que é, se tu vais ao teu perfil, tu tens tipo missões, coisas para fazer que dão trip coins. Podes ver que tens lá certas cenas que se tu fizeres ganhas alguma rewards. Gamificação já, não é? Exato. Bom, mas isto é ainda muito incompleto e ainda é uma fase muito inicial do que é que queremos fazer. Mas isto vai ser super importante também para nós, é maximizar esta retenção. André, deixa-me fazer uma pergunta. É assim uma pergunta. Vamos lá ver. Eu sei que a inteligência artificial está transversal neste processo, mas tu há bocado estavas a falar realmente na grande quantidade de dados, nessa questão que tens nas dificuldades do limite de acesso, sei lá, deste o exemplo dos comboios. Tu conseguias escolher se, digamos, esta questão da inteligência artificial neste momento é mais importante para vocês nesta questão toda dos dados, do lidar com os parceiros, etc., portanto, mais a montante, ou será mais importante, mais ajusante, quando vocês têm
toda esta coisa que falavas agora na retenção de clientes, etc. Consegues, digamos, dizer que é mais importante aqui ou ali, ou é mesmo uma coisa, como nos dizem sempre, que é transversal, não é? É assim, eu gosto de dizer que são tipo dois Legos, Lego Blocks. O primeiro Lego Block é os dados. E a melhor maneira de perceber que uma startup da AI não tem nada é oca, é só buzzwords, é perguntar-lhes onde é que vêm os vossos dados. Portanto, este primeiro bloco vai lá ter que estar sempre, os dados. O segundo bloco é, quando tens os dados, podes fazer coisas inteligentes com eles. Portanto, é a parte do AI. Isto é a parte da tecnologia. Depois, em termos de KPIs, é a parte de negócio em si, né? E é claro que se não tivermos retenção, se não tivermos um custo de aquisição que seja inferior ao average revenue per sale, tipo, não vamos ter negócio. Mas as duas coisas até podemos quase separar, entre aspas, é dizer, eu posso ter como a Uber fez, né? Eu posso ter um negócio em termos de tecnologia que funciona muito bem, mas depois em termos de ROAS não lá está, né? Estamos a queimar dinheiro. E podemos trabalhar assim durante algum tempo até os investidores dizerem vamos gerar isto, né? Agora, como Trip.com, nós pensamos ok, tem que estar os dois em simultâneo, seja, temos que ter a parte da tecnologia, focamos primeiro nisso, mas os números têm que lá estar, né? E o ROAS tem que ser positivo. Como é que tu vês aqui todas estas novas partes que nós agora vamos ter e olhando para aqueles 5 níveis da OpenAI, como é que tu vês AI Agents, outros impactos que nós vamos ter a nível da AI agora nos próximos anos? Como é que tu vês tudo isto impactar o negócio da Trip.com, do turismo como um todo, mas especificamente o vosso? É assim, para nós temos duas componentes da AI. Temos a parte que é fundamental para o nosso negócio, que é a criação das viagens, em que nós somos únicos e relativamente únicos, e vai ser extremamente difícil, especialmente para empresas mais pequenas, conseguir, porque o trabalho de infraestrutura, os custos de servidores são brutais. Portanto, vai ser uma componente bastante elitista, para ser sincero. Ou seja, só os players maiores vão conseguir aceder a isso, ou players como a Trip.com, que conseguiram juntar uma equipa de desenvolvimento muito grande para uma startup, e que conseguiram, devido ao timing e à tenacidade de muitos dos membros da empresa, de conseguir levantar financiamento. Bom, isto vai ser uma componente sempre mais elitista. Agora temos uma componente... Deixa-me só dizer, tu não tens aqui hipótese, ou seja, tens mesmo de levantar financiamento externo, não é? Neste caso, porque de outra forma é impossível. É impossível. Tipo, como é que tu vais criar um sistema em termos de infraestrutura para ter tantos voos, tanta atualização, tipo, são em custos de servidores, quer dizer, estamos a falar de bastantes zeros que temos que pagar ao final do mês para pagar aquilo, né? Portanto, acho que vai ser muito, muito difícil, pelo menos nos próximos anos. Depois temos a componente de apoio ao serviço, que isso já está acessível a toda a gente, ou seja, o parte de ter um chatbot com AI que está a resolver problemas de utilizadores, a primeira versão fui eu que implementei e demorou-me tipo um fim de semana, porque já há empresas que nos fazem isto, nos apoiam, podemos dar dados em termos do que é que são interações históricas dos nossos utilizadores e do que é que podemos fazer visualmente diagramas do que é que nós queremos, como é que o bot funciona, e é muito fácil de ter algo up and running tipo, em 2 dias. Portanto, isto acho que vai ser a curto prazo o que vai trazer mais disrupção à indústria de viagens. Vai ser todo o apoio que antes seria feito mais por humanos, agora já podemos ter muito dessa componente feita por máquinas. Se calhar agora fazer uma pergunta, porque está ligado agora com aquilo que o André estava a dizer, é mais global, é como é que tu vês o futuro então nesta área do turismo, numa perspectiva mais global. Tens alguma ideia das grandes forças que vão moldar este futuro, André? Tem aqui reflexões que são muito relativas à indústria de viagens. Eu acho que o modelo de meta search vai experienciar desafios, no sentido em que especialmente as companhias aéreas têm dado à boleia do meta search sem pagar nada por este meta search. Ou seja, temos o caso da Ryanair, por exemplo, que se recusam, e muitas outras low-cost carriers recusam-se a pagar o meta search. Mas esquecem-se que o MetaSearch, os donos são as OTAs, né? Ou seja, o Kayak, os donos é Booking.com, o Skyscanner, os donos são os chineses da Trip.com ou da Ctrip. Portanto, acho que vai haver, ou espero,
que hajam alguns abanões em termos de indústria de viagem, como é que as coisas funcionam, e espero, especialmente do lado das companhias aéreas, que tenha que haver uma mudança de mentalidade no sentido de, se alguém me está a trazer o cliente, se calhar eu tenho que pagar um bocadinho para esse esforço, que não tem havido de maneira nenhuma. Espero que, ou vejo que se o modelo de meta search for um bocadinho mudado, porque as OTAs ou as companhias aéreas têm que pagar para utilizar o meta search, que haja um espaço interessante para uma super OTA que faça competição ao meta search, e não vejo que a Booking.com vá ser essa super OTA de momento, porque não tem uma linguagem unificada quando se trata de mudar de hotéis para adicionar voos ou outros extras da viagem. Portanto, eu vejo realmente o espaço para uma super OTA que dê de tudo em termos do que é que precisas de viagem e que seja uma alternativa ao MetaSearch. É claro que, puxando a brasa à minha sardinha, vejo que nós, como Trip.com, com Y, podemos ter essa alternativa, mas vejo também que há players, por exemplo, a Trip com I, a empresa chinesa que os donos são a Ctrip na China, que também estão a tentar ter essa posição com o empurrão de terem comprado a Skyscanner. Ou seja, a Ctrip comprou a Skyscanner, agora manda um bocadinho para o tráfego para a Trip.com, vejo que há esta tentativa. Portanto, se calhar o que nós vemos em termos de futuro, aqui fazendo uma previsão mais wildcard, é ver uma super OTA que utilize inteligência artificial para trazer coisas que sejam relevantes para os utilizadores, que com isso consiga maximizar a retenção comparado com o status quo que temos agora, que é, eu não quero saber, geralmente como consumidor, onde é que vou comprar as coisas, vou ao MetaSearch, mas depois compro onde quer que seja. Mas se calhar é isto que vai, entre aspas, aqui apoiar muito o crescimento da Trip.com, se tivermos sucesso naquilo que estamos a fazer. André, e como empreendedor, quais é que são 3 learnings que tu tiveste ou que estás a ter ao longo desta jornada? Acho que primeiro constrói, ou seja, acho que do ponto de vista académico, especialmente quando falamos de universidades, há muito foco em pitching e pitching competitions, especialmente no universo das startups, e um bocadinho o show-off, quando se queres construir algo que seja na categoria de AI para desproporcionar e entrar numa tendência, vais ter que ter trabalho muito sério e cometido por um grupo de pessoas com capacidade tecnológica. Portanto, constrói. Isto é uma das primeiras lições. Mas a segunda lição é seres um bocadinho teimoso, entre aspas, no sentido positivo. Ao final de 4 anos a fazer isto, vai haver tanta gente que vai dizer, mesmo pessoas que estão na indústria, conhecem, que vão dizer, isto não faz sentido nenhum, tipo, o que estás a construir não é bom, ou tipo, não faz sentido e as sugestões não são boas. Vais lá chegar e, portanto, vais ter que ter um bocadinho de insistência, ou um bocadão de insistência, e isto vai ter que vir da equipa toda. E depois a terceira é, quando falamos da equipa, é ter os mecanismos certos para toda a gente estar relativamente motivada para trabalhar numa startup, sendo menos paga do que estaria se calhar na indústria. Portanto, é não ser greedy, pensar a longo termo e criar um grupo de pessoas que esteja quer emocionalmente envolvida com o projeto, quer que esteja extremamente dedicada para criar o sucesso do projeto, porque vai receber equity se as coisas tiverem sucesso. Excelente. Portanto, incentivos bem alinhados, não é? Entre a equipa. Tenho só aqui uma dúvida relativamente à cultura organizacional, e porque este é um tema. Vocês trabalham em formato híbrido remoto, porque acredito que essa possa ser um desafio. E se o é, como é que vocês o encaram? Nós tivemos um ano todos aqui a viver na Dinamarca como fundadores. Eu acho que isso foi ótimo, em termos de ter um whiteboard, às vezes, ter algo físico para permitir-nos avançar bastante rápido. Acho que de momento está tudo virtual, estamos todos parados por diferentes cantos do mundo e tem funcionado muito bem. Às vezes sentimos a falta de passar algum tempo juntos, fisicamente num sítio, mas tenho que admitir que isto de cada um estar no seu canto e não ter um escritório grande também é extremamente bom para as finanças da empresa, né? Portanto, é sempre um balanço. Yes. Exato. Pedro, não sei se és... Não, da minha parte não tinha mais nenhuma questão, ia só fazer um comentário a dizer que conheço uma agência
de turismo online que podia juntar os sócios todos, mas não, era uma brincadeira só. Não, mas é isso mesmo, e gostei muito, André, desta questão, destes 3 pontos que tu falaste realmente nesta questão do empreendedorismo, nomeadamente aquele terceiro que falaste, que é uma coisa que eu penso que mesmo deixa-me dizer assim, as empresas mais tradicionais, que estão mais no mundo físico, ou que têm uma cultura essencialmente no mundo físico, esta questão de mais tarde ou mais cedo premiarmos com distribuição de capital as pessoas que foram mais importantes no projeto, não é? Aquilo que está debaixo de um capa, coisa que chama o novo capitalismo, que é nós temos realmente que dar uma volta por cima nisso, e a maneira de termos muitas vezes os melhores elementos a trabalhar connosco, ainda quando não temos as melhores condições para lhes oferecer, condições financeiras, mas temos se calhar outro tipo de motivação, é realmente essa questão de dizer, mas isto também correndo bem, tu vais ter acesso a uma parte do capital. Isso é uma coisa, é uma aprendizagem que nós trazemos destas empresas mais jovens, destas startups, desta cultura, mas que eu acho que as empresas mais tradicionais vão ter também que introduzir na sua gestão, porque faz todo sentido, não é? Porque senão há que trabalhar mais para além dos acionistas, não é? Pronto, como uma empresa startup, fica muito mais fácil dizer, pronto, se continuares com a Tri.com, ficas com, vamos dizer, no momento, 10 ou 15, 20k em equity na empresa. E para nós fica muito fácil dizer isso, porque, claro que como startup que está a crescer, há a possibilidade aqui de multiplicarmos a avaliação por 100, vamos dizer, e estes 20k já valem muito dinheiro. Portanto, para nós fica muito mais fácil. Mas mesmo quando estás no formato em qualquer formato, o facto de dizeres, quer seja dividendos, para mim, enquanto tu estás na empresa, enquanto estás a contribuir na empresa, teres algo que diz, vais ter uma percentagem, vais receber uma percentagem, acho que é sempre interessante. E juntando isso com uma cultura de abertura em termos de empresa, ou seja, o que nós fazemos é qualquer pessoa da empresa sabe exatamente as vendas todas, temos um dashboard que é aberto a toda a gente, sabes o que é que está a passar. Acho que esta política de abertura, que é um bocadinho que eu ouvi dizer também acontece na Amazon, acho que é bastante positiva, porque assim toda a gente sabe o que é que mais de abertura, estás a falar em transparência mesmo, não é? Exato, transparência. Acho que ajuda as pessoas a perceberem o que é que se está a passar. Pode também ser perigoso, porque se as coisas não estão a correr bem, claro, as pessoas também vão estar a ver o que não está a correr bem. Felizmente não tivemos ainda nessa situação, mas devia haver aqui alguma reflexão no sentido de como é que nós podemos ter alguma transparência, no sentido de ter também as pessoas motivadas e não sentirem que são um bocado second tier na empresa. Perfeito. Sem dúvida. Olha, acho que é isso mesmo, pá, completamente alinhado também, e acho que terminamos aqui o podcast. Pedro, não sei se tens alguma questão adicional, se não for, André, olha, agradecer muito a tua disponibilidade e por partilhares a tua visão sobre aquilo que é a Tri.com, o vosso futuro, portanto, no fundo, aliás, eu se calhar até diria mesmo, para onde é que a Tri.com quer ir? Se calhar faltou até mesmo esta questão, porque na verdade, portanto, nós sabemos que há aqui um objetivo e ainda há bocado falámos do financiamento, é verdade, por onde é que quer ir a Tri.com? Onde é que vai estar daqui a 5 anos? Eu acho que já dei aqui algumas pistas em termos de como eu espero que a indústria de viagens vai evoluir, para dizer que pronto, acho que vai haver espaço para uma super OTA que tem uma elevada retenção porque faz tudo muito bem para ti como utilizador. Portanto, é esta a direção em que eu vejo a Tri.com caminhar, portanto, oferecer mais serviços, ser ainda mais internacionalizar-se, apesar de já estamos por todo o mundo, jogarmos cartas em todos os continentes, porque temos os dados para fazer isso e temos a inteligência para criar sugestões, não importa onde tu estejas. Portanto, vejo-nos gradualmente com a cabeça no sítio certo, a caminhar para construir robustez em termos de infraestrutura, em termos de suporte, para conseguir servir muito mais do que os 2,5 milhões de consumidores que temos no momento. Espetacular. E vamos seguramente acompanhar essa jornada e tornarmos clientes, não tenhas dúvidas. Obviamente eu já estive também a fazer e a pesquisar e achei muito interessante a personalização, ou seja, na verdade, poupa muito tempo para nós encontrarmos algo que faz realmente sentido para nós. Ou seja, é no fundo uma experiência completa, onde nós, em vez de estamos a ir a diferentes locais, como ainda há pouco falávamos,
temos isso de forma centralizada e se calhar de forma realmente muito mais assertiva do que aquilo que se calhar muitas pessoas que pensam, essa personalização é uma coisa chapa 5, e não é. Efetivamente não é isso que nós vamos encontrar aqui na Tri.com. André, muito obrigado pela tua disponibilidade, foi um gosto falarmos aqui desta indústria e para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir no nosso canal do YouTube, como também no LinkedIn e brevemente teremos mais episódios. Obrigado a todos. Obrigado, André. Pedro. Um abraço.